Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Domingos. E eu sou a Ana Thaís, médica veterinária. E juntos nós formamos o podcast Pet News. Tudo que você precisa saber sobre os nossos melhores amigos. E hoje, Ana, nós temos o prazer aqui de receber a médica veterinária Maróstica para bater um papo super bacana com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, felicidade de estar aqui com vocês. Eita, coisa boa. E já veio direto do trabalho para cá correndo, né? Quero te agradecer por isso. O veterinário não para, né? A gente sabe que o veterinário não para. Maróstica, quanto tempo você já tem de graduada? Eu sou formada há 3 anos, acabou de completar 3 anos. Olha só que bacana. Aqui em Campo Grande mesmo? Não, lá em Dourados. Eu formei na Unigran. Assim que eu formei, eu comecei a procurar trabalho aqui em Campo Grande. Sempre foi meu sonho vir pra cá. Sério? Aí... Você foi nascida e criada lá em Dourados? Aham. Nascida e criada, toda natural de lá. Estudei lá, fiz tudo lá. Planejei os sonhos lá pra realizar pra cá. Olha, que bacana. Sim. E já tá desenvolvendo aqui. Graças a Deus. Tivemos um intervalo aí, né? Entre a realização do sonho, mas... A gente se conheceu, então, bem no meu comecinho, né? Na área comercial. Porque Sim. 3 anos aqui foi bem a... Foi bem Quando no eu fui começo. pra área comercial, eu saí da clínica, né? Eu tinha ficado esses 12 anos, aí eu fui pra área comercial quando a gente se conheceu. Ela foi uma das minhas primeiras clientes, né? E ela foi uma das primeiras a me visitar no meu novo trabalho lá. Olha só onde que eu trabalhava. bacana. Eu tinha acabado de sair da parte do plantão, que, cara, veterinário que faz plantão sabe como que é um sufoco. Duro. Aí eu resolvi, falei, não, vou dar um relaxado aqui na parte do plantão, vou começar a clinicar pra dar uma descansada. Só é puxado. pequenos? Só pequenos. Na verdade, a minha área é anestesia, né? Então, acaba que a gente anestesia silvestres, anestesia alguns animais atípicos e grandes animais também. Mas, sim, o foco maior é pequenos. Quais dos atípicos, assim, desses silvestres, você já... Cara, o mais exótico? Graças a Deus, eu tive muita experiência legal lá no pet que eu trabalhava anteriormente. Então, assim, papagaio, calopsita, periquito tinha de monte, um monte. Então, mais aves. Coelho, né, não é tão atípico assim, mas pra quem não tá acostumado, é legal. Do nada você vê aquele bichinho pequeno, você fala assim, é um gato. Eu falo, não, é um coelho. Eu falo, então vamos ver isso aí, né, o que eu consigo fazer. E é isso aí. Gente, que bacana. Eu acho muito legal essa área, ainda mais dos animais exóticos, porque quando você está fazendo a graduação de medicina veterinária, tem animais que você não estuda. Ainda mais a medicina veterinária aqui do Mato Grosso do Sul tem animais de outras regiões que não... Eu tava conversando isso com o Rafa, né? Que eu não sei como é hoje, na graduação de hoje, mas quando eu fiz faculdade, não tinha essa divisão, né? Veterinário de pequenos ou de grandes. O que você queria ser? Ninguém me perguntou. Então, a gente estuda praticamente tudo, mas a gente vai ser, eu brinco assim, que a gente se torna médico veterinário, né? Porque daí começa a chegar, veterinário eles trazem peixe, papagaio, periquito, galinha, galo. Nossa, Então, eu cansei de abrir o Google na frente do cliente quando ele me perguntava alguma coisa. Claro que eu não sou tão relaxada de olhar no Wikipédia, né? Nossa, amigão, só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se eu não tô falando besteira pra você, mas assim, procurar artigo, alguma coisa pra passar um teor mais válido, um teor mais técnico pra ele. Nossa, eu cansei. Eu falei, assim, doutora, você sabe o que faz? Eu falei, cara, não sei, mas senta aqui do meu lado que a gente vai descobrir junto. Não, mas isso é igual recém-formado na área de medicina. O camarada não sabe de tudo. Chega ali na sala ali, vai só um minutinho, deixa eu... Mas o legal da Maróstica é que ela é muito disposta, pelo menos assim, era um dos comentários que eu fazia com a outra promotora que é muito amiga minha, Rá, né? Porque ela é muito disposta a aprender. Então, sempre que a gente vai dar alguma informação técnica, né? Ela tá sempre muito aberta a debater sobre aquilo, a trazer, eu tenho isso, e isso é muito válido, porque isso independe, gente, de quantos anos tenhamos de formado. Você pode ter, eu vou completar 15 agora e eu falo, gente, nada sei. Parece que quanto mais tempo você tem na área, mais você tem que aprender e precisa se atualizar. Então, eu acho ótimo quando a gente conversa com ela, porque ela tá sempre disponível, né? Não, e veterinária não é matemática, né? Nunca vai ser exato, sempre vai ter essas atualizações. E eu vou confessar um negócio pra Ana aqui agora que eu acho que ela não sabia. Confessa pra mim também. Foi ruim, corta, viu, cara? Caiu, de repente. Teve uma época bem legal, porque assim, Dourados é muito incomum leite. Eu não sei como que tá agora, né? Eu não tenho Dourados no restante do Mato lá. Grosso do Sul, né? Não sei como é que tá em relação ao leite, mas Campo Grande a gente sabe que é um ninho de leishmaniose. Quando eu comecei a estudar sobre, inclusive a professora Natália é uma pessoa que me apoia muito em continuar estudando leite,
eu comecei a ter muito paciente de leite. E aí foi quando a Ana sentou comigo e ela começou a explicar da Leite Tech. A Rai começou a explicar pra gente em questão de teste. Assim, cara, qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava pras meninas. Aí teve uma época que no meu celular ficou fixada a conversa da Ana no WhatsApp, porque tudo que eu tinha de dúvida eu falava assim: oi, Ana, tudo bem? Deixa eu aqui de novo. Ela vinha se desculpando. Eu falava: não, porque além de ser o meu trabalho, eu gosto disso, né? De debater esses casos e entender, como eu falo, que realmente não é... Na medicina veterinária, 2 e 2 nem sempre é 4, né? Um animal responde de um jeito, outro de outro. Então, essa troca de informação acaba unindo também laços, né? A gente acaba desenvolvendo uma relação mais estreita com o cliente, que deixa de ser cliente, passa a ser um colega, depois passa a ser um amigo. Então, eu acho super válido. Aí, quando a Marótica ficou um tempinho fora aí, que eu ainda não entendi também o porquê disso daí, mas acho que a gente vai entender, né? Vai. Eu senti sua falta. Nossa, olha, eu fui abençoada. Eu não sei se foi por bem ou por mal que eu tive durante o pet que eu trabalhava. Eu acho que a maior carga de paciente que eu tive era de leishmaniose. E o que me deixou mais feliz, eu sempre dava esse feedback pra Ana, é que grande parte deles a gente conseguiu chegar na fase de estadiamento, né? Que é o que a gente mais quer. Então, assim, às vezes as pessoas falam: doutora, eu não sei. Assim, vai tratar sim, não é opcional. A gente vai tratar, tá aqui que vai dar certo. Então, assim, confia. Se você segurar na minha mão, a gente vai junto nessa caminhada. Não vai desistir desse cachorro aqui, não. Dando mais qualidade de vida. Se você tem a possibilidade, por que você não vai... vai adiar ou vai acabar interrompendo, né, a vidinha. Eu acho que a gente tentou colocar assim na cabeça da Marótica o que a gente tenta nos outros clínicos, né, que é essa parte de prevenção, de tentar descobrir muito cedo. Então, nem sempre acontece, a gente sabe disso, às vezes chega pra gente, né, mas tivemos excelentes resultados nessa troca de informação, de debater casos clínicos, de uma trazer para outra a experiência, né? E foi excelente. A gente teve realmente ali, onde você ficou ali no PET, né? No Dr. PET, a gente teve excelentes resultados. Bastante. E aí, muita pressão? Como que funciona? Ai, cara, em qual área necessariamente? Muito estresse? Eu acho que todas, né? Não, o estresse é que assim, ó, é suspeito eu falar assim, porque quem me conhece fala assim: puta, a Mara fala que tá estressada é um negócio, porque sim, ela é estressada, faz parte da personalidade dela. Hoje eu já não sou mais tanto assim, mas a pressão é complicada, porque às vezes assim, quando você é veterinário, pelo menos eu, que faço porque gosto do que faço, que não faço praga, até porque eu não faço pra ganhar dinheiro, né? Senão eu tava chegando aqui de Lamborghini, não tava vindo de Uber, mas quem gosta muito do que faz, acaba se tornando bastante refém da profissão. E eu sempre tive essa necessidade absurda de querer salvar o mundo. Então, é uma coisa que acabou me trazendo bastante dor de cabeça, bastante assim, decepção até comigo mesmo. Foi essa questão de me pressionar pra tentar. Cara, meu trabalho era das 9 às 19, com um determinado horário de almoço. Mas já teve infinitas vezes de chefe ligar pra mim às 7 da manhã e falar: tem um caso meio complicado, não tem como você vir. Qualquer outro veterinário assim falaria: olha, não, encaminha para uma clínica, se é tão grave, nós somos um consultório, né, deveras mande para uma clínica, porque é uma coisa mais certa de se fazer. Mas como você quer abraçar o mundo, você quer ganhar tudo, você quer resolver, você quer falar: eu peguei uma vida caminhando, né, para um óbito e aí eu salvei, não é mais por massagem de ego, é por ter o prazer de ter salvado uma vida. Cara, isso acabou que estragou um pouco da minha vida. Sério? Foi bastante chatinho, porque eu não fazia mais nada, né? Eu me tornei refém do meu trabalho. E por mais que eram horas corridas, era um horário muito fixo, eu perdi a conta de quantas vezes eu deixei de almoçar. Isso que eu morava ao lado, no mais literal sentido da palavra, eu morava ao lado do meu trabalho. Então, mesmo assim, eu não ia almoçar. Eu quase não dormia, porque eu ficava pensando: putz, será que saiu o resultado do exame? Cara, será que ela vai estar com quilômetro? E era aquele nervoso, assim, de querer resolver tudo ao mesmo tempo. E pra quem já tinha ansiedade, cara, foi gatilho atrás de gatilho. E o negócio da pressão é que se você se autopressiona, automaticamente você também permite que as pessoas em volta de você acabem te pressionando. Então, já fui pressionada por chefe, já fui pressionada pelos tutores, já fui pressionada por amigo que tava sendo no bom sentido, mas acabou não indo, tipo assim: pô, Mara, acho que você é uma veterinária foda, né, cara? Você nem dorme, você não descansa, E aí você sente prazer em saber que as pessoas te veem assim, e você quer correr atrás disso mais e mais. E acaba que chega um momento em que seu corpo fala: cara,
para, porque eu não tô mais aguentando. Seu cérebro não tá mais aguentando, seu corpo não tá mais aguentando. Então dá uma segurada. E a gente vai tendo um déjà vu, né? Eu, pelo menos, eu me vejo muito na maróstica. Talvez por isso que a gente tenha se identificado tanto nessa área comercial, né? Eu tive muito isso, Rafa, no começo, assim, de achar que a nossa profissão tinha uma causa filantrópica por trás. Então, se alguém falava em ganhar dinheiro, aquilo já me ofendia, porque é uma vida. E eu cheguei nesse ponto de estafa física e mental de falar assim, não quero mais, não vou mais clinicar, não vou mais atender, porque a gente tem essa cobrança por parte da sociedade, é completamente diferente de um médico, de um enfermeiro. Não estou, de forma alguma, eu acho que os transtornos mentais nos profissionais da área de saúde são extremos, né? Mas na veterinária tem muito disso, Rafa. O médico, ninguém liga pro médico aqui agora e fala, ai, cara, eu tô com uma dor de cabeça, não passa. A gente não faz isso. A gente fala, não, tem que marcar uma consulta, né? Aquele dia a gente estava discutindo sobre pediatra, com o veterinário não tem isso. O veterinário, isso é domingo, meia-noite. Você tá fazendo qualquer outra coisa e aparece um gato abandonado na frente do meu condomínio, existe a Ana que é veterinária. O que a Ana vai fazer com esse gato? Eu não faço a mínima ideia, gente. Eu não tenho onde pôr, eu não tenho onde levar, eu muitas vezes não tenho o que fazer. Envolve financeiro, mas a Ana não pode chegar e falar, olha, gente, eu não vou. Porque daí vira como que não vai? Vai deixar eu conheço pediatra que não gosta de criança. Eu falei, não, criança só dos outros. Eu atendo ali, tudo, medico, faço tudo. Agora, eu não gosto de criança comigo, eu não tenho filho por isso. E é todo claro mundo super que a gente entende. faz por amor, né, Rafa? É óbvio, eu costumo dizer que a medicina veterinária, ela brincou ali, mas realmente a gente faz por amor, não é? Tá, mas Ana, quando que você recebeu esse start, esse estralo de, não, calma aí. Quando eu pirei. Quando eu literalmente pirei. Mas você não chegou a desenvolver nada? Eu tive uma crise de ansiedade, de repente, assim, dentro do carro, o semáforo abriu, eu não consegui ir pra frente, pra trás, pro lado, pra nada, todo mundo buzinando, eu fiquei ali tendo aquela... Aí eu vi que tinha alguma coisa muito errada comigo, a minha mãe é psicóloga, também já estava identificando algumas coisas, assim, esquisitas, e aí eu fui encaminhada para um psiquiatra, ali a gente fez uma série de exames, eu tinha algumas coisas mesmo físicas, assim, com déficit de produção de serotonina, de endorfina, era algo também, mas aí o meu emocional, assim, a minha carga de trabalho, esse negócio de trabalhar 12 horas, 13 horas, 14 horas, de não dormir, de não comer, de foi agravando, dar atenção pra família, depois pro filho, pra isso, pra aquilo, aí meu filho via um potinho, ele ia comer, eu falei, pronto, virou um mogli, virou um animalzinho, né, porque não falava, então assim, eu comecei a perceber que influenciava na vida de outras pessoas também, aí eu falei, olha, ou eu paro, não vou morrer pobre, porque não é isso que me deixa rica, né, então, aí eu passei a me tratar, né, terapia, tratamento, remédio. Você desenvolveu alguma coisa, alguma doença ou não? Eu alguma posso síndrome? citar por ordem Quais alfabética? É que assim, eu sempre sofri de ansiedade, mas por assim, coisas de escola. Eu sempre me cobrei muito, né? Então eu não posso falar assim, medicina... Sempre foi a CDF da escola? Cara, de certa forma sim. De certa forma, sim. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre tive uma necessidade absurda de ser melhor que os outros. De estudar mais que os outros. Cobrança, né? Aí, isso coisa de filho caçula. Porque tem aquela comparação com os irmãos mais velhos e tudo mais. Mas a minha, como eu já tinha ansiedade, várias coisas eu ignorava, né? Então, assim, essa estafa que a Ana fala... Cara, infelizmente pra mim era rotineira, era do cotidiano. Era de terminar uma consulta, por exemplo, acontecer alguma coisa que não foi do meu gosto, eu fechar a porta do consultório 5 minutos e morrer de chorar lá dentro. Você tá brincando? De desgastar e de começar a estralar dedo e começar a dar murro em parede. E aí eu, né, meu ex na época, quando a gente tava junto, ele falou assim, você precisa procurar um psicólogo, senão você vai surtar. Eu falei, beleza. Eu tive que perder meu relacionamento por causa de trabalho, por causa de estresse de trabalho, por causa das coisas que eu andava fazendo. E não vou mentir, comecei a usar coisas que eu não me orgulho. Comecei a procurar lugares pra fugir. Tipo assim, tudo que eu podia fazer pra esquecer aquelas 12 horas de rotina de trabalho, eu tava fazendo. Pra tentar relaxar de forma forçada. E aí eu comecei a ver
que eu me perdi. Eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia mais. Aí eu falava, cara, como é que eu vou salvar o mundo se eu não consigo dar conta de mim mesmo? Aí trabalhava o dia inteiro sem almoço e à noite você ia pra balada e ia... Não, balada não. Não. Eu ia pra alguns rolês mais pesados, assim, mas 2, 3 pessoas, uma conversa ali. Na minha própria cara, vinho, já... Eu até tatuei uma taça de vinho aqui na época. Já teve dia de eu beber 3 garrafas de vinho, sozinha. Na sacada da minha casa, só chorando e olhando Você pra vê que rua. a perda é nossa, porque quando a gente vai ler, Rafa, os artigos e essas coisas, eles associam muito esses transtornos mentais dos profissionais da área de saúde, como nós, né, que nós somos profissionais da área de saúde, com perdas, né, que é muito difícil lidar com perdas. Então, os pacientes, sejam humanos ou veterinários. E eu costumo dizer que a maior perda nessa história toda é de nós mesmos, né? A gente passa a se perder e a não se reconhecer mais e a procurar fugas, né? Ela tá citando algumas delas, mas todos nós temos. Alguns, né, vira um excesso de atividade física, outros de bebida, outros de algumas coisas, né? Porque a gente quer fugir de uma situação mesmo amando fazer aquilo. É tão complexo. O lugar onde eu me sinto mais confortável é na veterinária. Porque eu sou muito boa, sem nenhum tipo de falsa modéstia. Eu sou muito boa. Então eu me sinto confortável ali. Eu amo fazer aquilo. Mas exige algo da gente que às vezes o tutor não consegue entender que a maróstica tá bebendo 3 garrafas de vinho, que ela não vai olhar um exame agora, que ela não vai olhar o animalzinho, que ela não vai pensar nisso, que ela tá almoçando, que ela tá jantando, que ela tá dormindo, que ela tá namorando. Então isso é muito difícil. Até da gente entender, né? Ah, eu tô almoçando, mas o cliente tá falando aqui comigo, eu preciso... Não, a gente não precisa responder agora, né? A gente precisa almoçar, a gente precisa... Mas até a gente colocar isso na nossa cabeça, é um processo demorado. É longo. E longo. É muito E aí? longo. Aí, ela tava falando a questão da falsa modéstia. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não tenho problema nenhum em falar que eu sou boa no que eu faço. Problema nenhum. Até porque todo o feedback que eu preciso eu tenho. Seja de família, de amigos, de clientes, eu tenho. De chefe. Porque eu gosto do que eu faço. Quando você gosta, você faz bem feito. Sabe quando que eu percebi que a medicina veterinária estava me matando? Quando eu comecei a odiar ela. Eu comecei a odiar fazer medicina. Eu odiava. Eu chegava e falava assim, tem consulta. Eu falava, cara, que ódio. Eu não quero consulta. Eu quero ir pra casa. Eu quero dormir. Eu não quero estar aqui. E aí eu percebi que tinha uma coisa errada. Depressão. Aí eu fui laudada com depressão. Aí eu... Você por livre e espontânea vontade foi... Acho que o ex-relacionamento deu um toquezinho, não deu? Na época que eu comecei a ir pro psicólogo, foi 1 ano de luta do meu psicólogo. Falou, Maróstica, vamos procurar uma ajuda um pouco mais severa, vamos ir atrás de começar a usar os medicamentos. Eu falava, não, eu tô bem. E eu teimava. Aí um dia eu resolvi, quando a terapia começou a fazer um bom efeito, eu procurei um psiquiatra, que foi recomendação dele. E inclusive, cara, eu juro por Deus, eu acho que eu não estaria viva se eu não tivesse o Robson, um psicólogo na minha Beijo vida. pros nossos psiquiatras, doutor Gilberti, a galera. Beijo pra minha família. O meu Robson, agora que não é mais família. o meu Beijo pro psicólogo, Robson psiquiatra. virou o meu melhor amigo, porque ele falou assim, e ele sempre fez isso muito tranquilo. E aí quando o meu psiquiatra falou assim, olha, Aqui é botão. Psiquiatra mídia. ele falou assim, olha, eu acho que você tá com depressão realmente. Aí eu falei, tá, mas aí eu ganho um bolo, um cupcake, nada? Vem só depressão de presente mesmo, nada, assim, mimozinho? Aí eu comecei a me tratar. Cara, assim, na primeira semana eu até cheguei no meu chefe, foi uma briga muito séria que eu tive com o meu chefe. Taquei copo no meu chefe, foi horrível. Porque eu cheguei no dia que eu fui laudada, eu falei pra ele, ó, eu acabei de ser laudado com depressão, eu vou começar a tomar medicamentos, eu preciso que você esteja comigo nessa. Porque a gente tinha parado de ser só chefe e funcionário, a gente tinha desenvolvido uma baita de uma amizade, né? Mais com o chefe do que com a chefe, que era um casal de donos, né? E aí ele super me apoiou, ele falou, não, se precisar de um descanso e tudo mais. Só que quando você tá naquele eu quero, você não quer falar assim, ó, eu vou tirar uma semaninha e me adaptar. Não, você quer continuar, você quer teimar com o seu próprio corpo. E aí eu me cortei. Eu quase me matei. A minha melhor amiga, ela me achou pendurada numa corda. Tipo assim, a situação chegou num... Calma aí, você se cortou, não acidente de trabalho. Não, propositalmente. Eu cheguei num desespero tão... num burnout tão grande
que eu só queria me livrar daquilo. Eu não queria mais fazer nada. E eu não podia falar assim, quem me deu isso foi a veterinária. Não, quem me deu isso foi excesso de carga de trabalho, foi a falta de recompensação pelo seu bom trabalho, foi a falta de valor que as pessoas dão em você. É tutor te ligando 2 da manhã falando assim, só pra te avisar, o gato que você operou morreu, tá? Você matou meu gato. Cara, são 2 da matina. Tu assinou um termo anestésico cirúrgico ciente de que poderia acontecer alguma coisa. Se você não quis internar no pós-op, a culpa não é do veterinário. Se você esperou o seu bicho chegar num estado tão crítico a ponto de ter que operar às pressas e morrer, você tem certeza que tem a necessidade de ligar pro teu médico veterinário às 2 da manhã falando que ele matou o teu gato? Então, tipo assim, a soma dessas coisas, ela acabou... Eu falei, chega. A gente é muito boa enquanto tá tudo muito bem, né? Enquanto você cura, enquanto você salva, enquanto você é disponível, acessível. A partir do momento que você perde, vamos supor, perder um paciente, ou que você não tá tão disponível, é muito difícil a empatia, assim, por parte das pessoas. Eu, de forma alguma, eu tô falando da profissão, quero deixar isso muito claro, é o meu ganha-pão há 15 anos, eu não faria outra coisa. Mas realmente o que adoece a gente é esse excesso. Mas vai chegar uma hora que você vai saber lidar com isso. Chega. Que você vai frear e que vai estar tudo bem. Eu sou limitada, né? Como eu tô comentando, a gente enterrou essa semana, fui toda arrepiada. O meu animal. Cheguei a um ponto de que não tinha mais o que fazer. E ali a gente se frustra, chora, sofre, porque limita, né? Mas a gente entende que deu o nosso melhor, mas até isso acontecer, né, eu não cheguei a tantos extremos como a maróstica, né, até porque eu consegui ver muito cedo ali, acho que o fato da minha mãe ser uma profissional da área de saúde me ajudou muito, porque ela viu antes de todo mundo que alguma coisa não estava legal. Bem. Aos olhos dos outros estava tudo ótimo, mas ela falou que tem alguma coisa errada com ela. E Maróstica, doutora Ana, esse nosso programa é importante justamente para isso. Nós já abordamos aqui vários temas infinitos aqui, para conscientização dos tutores também e dos profissionais. E esse assunto agora que nós estamos tratando com você, ele é fundamental também para que a população entenda a pressão que sobrecai em cima do médico veterinário. Sim. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje em dia, que os pets eles se tornaram entes queridos da família. Muitas pessoas, nós entrevistamos aqui no nosso último programa, né, Ana? Uma psicóloga falando sobre o impacto que tem os animais, os pets, no período pandêmico. Que muitas famílias que perderam entes queridos acabam depositando naqueles animais. Agora imagina a pressão que o médico veterinário recebe para poder dar um laudo negativo para aquele animal. Sendo que aquele tutor já tem toda uma carga psicológica lá atrás. Ele vai descascar em cima do médico veterinário, achando que o médico veterinário é uma máquina, não tem sentimento, não tem um coração, não tem a sua família, como vocês falam. Poxa, os tutores entram em contato pela madrugada, não tem hora, não tem dia, e você tem que estar ali com um parecer. É fácil a maróstica se colocar no lugar do tutor, até porque provavelmente ela é uma tutora também. Com certeza. Agora é muito difícil o tutor se colocar no lugar da doutora maróstica e da doutora Ana, porque ele não sabe o que é viver ali. Mas o endereço mais difícil é qual? O do outro. Uhum. Né? O lugar mais difícil é sempre o do outro. Então, enquanto a gente não se colocar no lugar do outro, cenas como essas. É muito mais fácil você ser uma pedra do que ser uma vidraça, é simples. Com certeza. Não, isso eu via muito do meu pai. E um negócio assim que a única coisa que eu tento passar para todos os meus tutores, hoje que eu tô bem, que eu tô tratada, que tá tudo fluindo assim, graças a Deus, perfeitamente bem, depois do pause que eu tirei, é que assim, cara, você perdeu um animal, você perdeu o seu bichinho, mas a gente perdeu um paciente. A dor pode não se equivaler, mas é tão grande quanto. Entendeu? Toda vez que a gente perde um paciente, aparenta uma falha nossa, parece que a gente não conseguiu fazer o que a gente queria. E isso realmente soma para a parte do médico veterinário. Então, quando a situação começou a ficar crítica, eu me afastei, eu pedi demissão imediata do meu trabalho
Eu tirei um tempo só pra mim, eu fui ficar com a minha família, eu fui curtir os meus animais, dos quais eu não dava tanta atenção, afinal eu tava tratando dos outros. Eu fui, assim, dar um pause, equilibrar, fui fazendo a terapia, fui resolvendo. Quando eu consegui aceitar que eu não sou Deus, a gente não é Deus, a gente não tira a vida, a gente não dá a vida, a gente tá ali pra tentar fazer o máximo que a gente pode dentro do que Deus consegue permitir a gente. Só que a gente dá o nosso melhor. Tudo que a gente faz, eu falo por mim, eu falo pela Ana, eu falo por diversos veterinários que trabalham comigo, a gente faz com muita força de vontade. Então, quando a gente perde, o animal que a gente perdeu, o paciente que a gente perdeu, é uma perda nossa também. E isso é importante pra gente, entendeu? Então, depois que eu deixei, assim, mais claro pra mim mesmo que a gente não tem como operar milagres e que a gente tá ali pra tentar fazer o melhor, a gente precisa que o doutor faça o melhor dele também. Então, assim, é uma troca. É você sendo empático comigo, entendendo que eu tô fazendo tudo que eu posso e eu entendendo que você tá com alguém que tem muito valor pra você ali em cima da nossa mesa. Entendeu? Eu acho que essa troca, ela tem que ser justa. Eu tô gostando tanto desse nosso bate-papo de hoje, Ana e Marochka, porque quase ninguém fala sobre isso. Sim. E a síndrome do esgotamento profissional ou... Eu comentei com o Rafa isso, eu falei, Rafa, será que não é muito pesado? Assim, quando a gente pensou nisso, né? Eu falei pra ele, será que não é muito... Não é um tema, porque ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer ouvir a veterinária falando que você pendurou numa corda, né? Mas eu tô aqui, tá, Mas gente? eu pensei em você justamente viva. porque eu sabia que você não ia ter nenhum tipo de... não é dificuldade, porque lógico que tudo que a gente Mas tem aquela abre que é papa na difícil. língua, assim, mas de- queria falar. E assim, e poucos profissionais têm coragem de chegar aqui e falar assim, não, realmente eu sofri da síndrome de burnout. Burnout. E tô aqui para contar a história porque tenho certeza que tem muita gente, e não só na medicina veterinária, muitos profissionais aí que acabaram chegando, e eu conheço vários amigos, vários conhecidos que se suicidaram pelo estresse no trabalho. Eu atendia na DOG, claro que eu não vou citar nenhum tipo de nome, né? Nem poderia fazer isso, mas assim, profissionais da área de saúde, pessoas renomadas aqui em Campo Grande, médicos, que por essa, né, a gente conversando ali, o veterinário tem muito isso, né? Confidenciaram situações assim de transtornos mentais, de estafas seríssimas, e que ninguém sabe, que ninguém senta para tomar uma cerveja e falar, então, gente, olha, né? É algo que existe um tabu mesmo em relação... Tudo que é transtorno mental, por incrível que pareça, ainda existe. Todo mundo comenta, eu tenho gastrite, eu tenho enxaqueca, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou manco, eu tenho... Agora ninguém fala, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou... Sim. Parece que as pessoas têm medo, né? Parece que é um problema maior. As pessoas olham assim, é loucura. Não é louca, era louca, né? Existe Você pode falar, gente, qualquer coisa. Você tem qualquer problema de saúde, as pessoas são super... Puxa vida. Não, se você fala que você tem um psiquiatra, vai pra igreja. Coisa não bate bem, Falta não. Deus. E é engraçado, porque assim, eu realmente, como a Ana disse, eu não tenho papo na língua pra falar esse tipo de coisa, porque eu sou muito aberta pra falar essas coisas. Então, quando você sabe falar da maneira correta, você pode falar qualquer coisa, você pode explicar a sua situação. Mas, cara, olha os dados de maior índice de suicídio. É de veterinário. E aí você vê, cara, às vezes é um colega que tu via sorrindo o tempo todo, que tava com aquela foto com aquele bulldoguinho maravilhoso no colo. Tipo assim, eu não conheço um veterinário que sabe disfarçar melhor os problemas psicológicos do que o veterinário. Não conheço uma pessoa que consegue disfarçar melhor esses problemas do que o veterinário. Porque você nunca imagina. A menina que pegou o meu lugar no pet onde eu pedi demissão, ela tem depressão. E ela fala tranquilamente. A gente teve recentemente uma colega, né, que se suicidou, Não parece, porque a gente parece que tem que vestir um personagem ali dentro. Até porque ninguém quer, né? Ninguém quer chegar ali pra levar um cachorrinho pra doutora Marochka e ela... parece que a gente precisa estar sempre muito bem, né? As pessoas falam muito isso pra mim, Ana, parece que você tá sempre bem. Mas é porque existe uma certa cobrança pra isso. Ninguém quer uma pessoa... negativa. Ô, Marochka, e como que foi esse... Agora deu curiosidade. Se você não quiser contar, claro, não precisa. Como que foi o momento ali, o que deu na sua cabeça, o que você estava sentindo quando você resolveu pegar uma corda e você tentou o enforcamento mesmo? Eu tentei. E não deu certo? Cara, graças a Deus não, porque foi no mesmo dia da briga com o meu chefe, né? Eu saí do trabalho... É claro que não deu certo, você tá aqui na minha frente. Mas é porque, assim, graças a Deus, a minha chefe, ela tinha o contato das minhas melhores amigas.
E aí eu tive uma briga muito feia com o meu chefe. E foi o que me emputeceu, com perdão da palavra, foi que eu tinha acabado de falar pra ele, cara, eu preciso que vocês sejam um pouco mais empáticos comigo. Eu tô passando por uma situação extremamente delicada. Mas eu não quero deixar de trabalhar, eu não quero deixar de ajudar vocês. Até porque pra eles é dinheiro. Pra mim é trabalho, pra mim é uma vida, é uma profissão, é uma coisa que eu quero criar, assim, um legado realmente. Pra eles é dinheiro, é empresa, é comércio, entendeu? E aí eu falei, eu não quero deixar de fazer. E aí no outro dia ele fez uma brincadeira extremamente sem graça em relação ao problema que eu tava tão sensível com a situação que, cara, quebrei copo, briguei, eu tava tudo cortado, eu tenho a cicatriz até hoje. Comecei a me cortar. E aí, como ele é um cara meio bruto, assim, meio grosseirão, ele não é aquele cara que passa a mão na cabeça, ele falou, não, se você vai ficar se cortando aqui, você vai pra sua casa. Aí, cara, já tá na mente, né? Aí você tá desgastado, você tá se odiando, você tá odiando a sua profissão. Tipo, a coisa que você mais ama fazer na vida, você pegou ódio. Então, você tem por que viver? O teu maior motivo de estar vivendo é fazer o que você gosta e você simplesmente pegou nojo daquilo. Então eu fui pra casa, eu fui num estado de nervos tão crítico que ele ligou pra esposa dele e falou assim, ó, liga pras meninas que a Marótica saiu daqui no estado louca. E aí, quando as meninas têm a chave da minha casa, sempre tiveram. E quando elas chegaram, eu tava quase lá, assim, as meninas, tipo, cara, não, pelo amor de Deus. Aí foi me levar no UPA pra tomar diazepam, pra ver se acalmava. E assim, foi crítico. E aí eu olhei pra dentro e eu falei, cara, eu acho que tá na hora de dar um pause, né? Eu acho que tá na hora da gente tentar reiniciar esse jogo de uma outra forma. E aí foi quando eu pedi demissão. Falei, ó, infelizmente o meu caminho acaba aqui com vocês. E eu vou tirar um pause, vou pra Dourados, vou ficar com a minha família, porque eu preciso. Foram 3 anos desde que eu me formei trabalhando e eu nunca tive férias. Então, assim, era de um trabalho pra outro, recebia uma proposta melhor, ia pra outro, assim, não gostava de um, saía, ia pro outro. E agora falar assim, tirou uma semana pra descansar? Não tira, porque você quer continuar naquilo. E aí, quando eu voltei, graças a Deus, eu voltei a milhão. Eu voltei 100%. Querendo dominar 10. O mundo. O clínico não tira férias, né? Não tira. Parece que não consegue tirar. E sabe o que me deu mais energia pra voltar a trabalhar e não falar assim, quer saber, eu vou virar e vou fazer outra coisa, eu vou vender tapete na rua, foi a quantidade de mensagem que eu recebi dos meus tutores e principalmente da minha família, claro, sobre o quanto eu era boa no que eu fazia. Tipo, o quanto fazia falta. Marótica, a gente sabe que você tá afastada, que você tá de licença, e até porque eu não falei assim, eu tô de férias. Eu falei assim, eu estou de licença médica, eu estou me tratando. Não tem vergonha nenhuma de falar que eu tô de férias, vocês estão achando que eu vou tirar foto na praia? Não, eu estou de licença médica. A quantidade de clientes que me mandou mensagem falando assim, a gente tá sentindo tanto sua falta. Aí mandava foto do cachorro, falou assim, fulaninha tá sentindo tanto sua falta, você faz falta nesse e-mail. Cara, eu falei, quer saber, mano? O problema não sou eu. O problema é a forma como o veterinário está sendo visto na sociedade. Então, o que eu posso fazer como médico veterinário? Eu vou ajudar a modular isso. Eu vou começar a colocar limite nas coisas. É porque as suas atitudes, elas vão refletir no comportamento. Porque é aquilo que eu falo também, Rafa. O limite do outro começa onde termina o seu. Então, quem impõe... Quem muda a forma como você é tratado é você mesmo. Exatamente. Então, se a gente coloca isso na cabeça, Marótica, e que tá tudo bem você fazer isso, você não é menos profissional, menos inteligente, não vai ser menos querida nem nada, você muda a forma como os outros te olham e olham os outros veterinários. E só de você vir aqui bater esse papo com a gente, expor isso, eu tenho certeza que tem muitos veterinários que vão estar nos assistindo e muitos outros profissionais vão ver, opa, calma aí, realmente o que eu tô sentindo é isso daí mesmo. Os tutores também, vai falar, vou tratar melhor isso. Vou levar um hashtag fica a dica, tá? Vamos parar de mandar mensagem 3 da manhã pra reclamar que o fulaninho tá vomitando. Talvez seja melhor você só levar na clínica mesmo. Se quiser levar uma garrafinha de vinho também, fica a dica. Várias dicas foram deixadas aqui. Eu gosto de chocolate, viu? Eu achei legal que ela chegou aqui super animada, alto eu astral. Eu sou. A Ana sabe. Contou até piada pro Caio? A piada do eu, Caio. Mas eu falo que a gente sabe que tem alguma coisa errada quando a gente começa a sentir saudade da gente. Sim. Né? Isso eu falo em qualquer relação profissional, amorosa, fraternal, quando a gente começa a sentir falta do nosso eu, porque ela falou, eu sempre fui assim. Talvez a gente não via esse sempre fui assim
por toda essa situação, essa batalha interna que ela travava, e a gente não sabia. Eu sabia que tinha algumas coisas erradas, por poucas coisas que ela falou, mas eu também não sabia de tudo isso que ela tá falando, tô sabendo agora. Não, tem 3 pontos que eu preciso deixar claro antes disso aqui terminar, que é, todo profissional da área de saúde tem que ter um psicólogo, assim como os psicólogos têm psicólogo. Cara, esse negócio de ter vergonha, porque eu não sou louco. Cara, louco você é se você não procurar se melhorar. Isso não é só loucura, é burrice também, né? Segundo, nunca perdeu o brilho nos olhos, porque um dia um cliente falou isso pra mim, isso me arrepiou. Ele falou assim, amor, acho que parece que você não tem mais aquele brilho nos olhos. Aquilo deu aquele no coraçãozinho, e quando ele me viu de novo, ele fez carinho no meu rosto, ele falou assim, tá aí o brilho que eu tava sentindo saudade. Pô, aquilo me... E a terceira coisa que eu aprendi, eu tive que aprender na marra, é entre ser querida e ser respeitada, escolha ser respeitada. Porque se você não começar a criar limite pra forma como as pessoas te tratam, você vai virar uma maróstica. Você vai virar uma pessoa que tá de corda. Em todas as circunstâncias. Profissional, relacionamento, a terapia, família. pra mim, tinha que ser assim, é utilidade pública. Sim. Eu acho que se todo mundo se tratasse, real mesmo, todas as relações profissionais, interpessoais seriam melhores. Todas. Porque quando a gente passa a se conhecer, né, tudo muda. Todas as minhas relações, depois que eu entendi que tinha um problema e que esse problema tinha solução, seja qual for, medicamentosa eu passei por todas, só não tomei eletrochoque, né? Choque na cabeça, mas tudo eu fiz, todos os métodos que você imaginar, eu fiz, porque eu queria melhorar. Todas as minhas relações melhoraram, mas até isso acontecer, eu já tinha perdido bastante coisa. Eu já tinha perdido dinheiro, eu já tinha perdido casamento, eu tinha perdido oportunidades, eu já não era mais a mesma esposa, a mesma amiga, a mesma filha, então eu já tinha perdido muita coisa. É um recomeço? É um recomeço, mas o que você perdeu, Rafa, você perdeu, né? Então, quanto antes as pessoas, todo mundo, gente, entender que tá tudo bem, não tá bem o tempo todo, que a gente tem as nossas limitações, eu vou procurar ajuda, isso melhora todas as nossas relações. Hoje eu trabalho com o meu melhor, é o que eu ensino pro meu filho. Tá tudo bem ele não ser um aluno nota 10. Eu nunca aceitei um 8, porque eu sou uma aluna nota 10. Mas talvez ele vai ser um aluno 7, porque o melhor dele é um 7. Tá tudo bem. E isso, por exemplo, eu nunca fui o melhor aluno da sala. Só que eu sempre fui o mais comunicativo, sempre fui o que envolvia com todo mundo, que fazia amizade com todo mundo, que brincava com todo mundo, que sacaneava. Era aquele cara que agitava todo o mais popular da escola. Isso é E já tive professor que falou assim, cara, porra, se você não se comportar, você tá enrolado, não sei o que, isso e aquilo. Resumo da história. Se não fosse essa minha forma de ser, de me comunicar, de conversar, de fazer amizade, eu não estaria onde eu estou hoje. Exatamente. Então todas as portas que se abriram para mim foi por isso. E só que lá atrás todo mundo acaba comparando você. Sim. Nós não somos iguais a ninguém. Se nós não construirmos, primeiro, se você não se autoconhecer, não saber quem é você na ordem do dia, você vai sempre abaixar a cabeça e deixar com que o outro pise, fale e faça com você o que bem entender. Igual a Ana disse, né? A perder quando a gente não se conhece, não se resolve, não se melhora, não tem esse autoconhecimento, a gente acaba perdendo muita coisa. Daí vai de você usar isso como uma história ou como uma lição. Eu usei tudo que eu passei como lição. E eu não tenho problema nenhum de exemplificar, de falar. Às vezes o pessoal brinca e fala assim, mas você é louco, você não tá tomando remédio. Eu falo, não, estou tomando remédio pra eu voltar a ser quem eu era. Eu precisei de drogas, de medicamentos pra isso. Assim como o seu cachorro tá precisando de antibiótico. Seu cachorro é louco? Não é. Então, assim... Às vezes até ele também tá Exatamente. utilizando, tá indo, só que pra ele não gosta de falar. Exatamente. E eu assim, eu acho que as pessoas elas têm que ser mais abertas, mais receptivas enquanto essas coisas. Porque assim, a gente sabe que a ansiedade e depressão tem sido o mal do século. Aí você vai esperar... Minha mãe, por exemplo, cara, na hora que ela descobriu que eu tava com depressão, ela ficou tão indignada, porque ela falou, gente, mas é minha filha mais alta astral, é minha filha mais animada, é igual você falou, é a que anima o rolê, é a que o pessoal fala assim, puta, cara, a gente sentiu sua falta aquele dia lá. E aí ver que eu tô com depressão, pra ela foi uma coisa um pouco inaceitável, porque não é de se imaginar, né? Que você vê uma pessoa que é tão animada, tá falando, por exemplo, num podcast que ela tentou se matar, que ela tava se cortando, que ela tacou caneca no chefe. Né? Ninguém imagina essa cena. Vou te dar um exemplo. Tem um amigo, o Tiaguinho, e o Tiaguinho permite que a gente fale sobre isso.
O cara pra cima, alto astral, e ele, eu acho que ele tem aqueles TDAH, Y e tal, um monte de coisa lá. Ele não fica parado quieto 1 minuto e sempre muito bem, muito alto astral. Todos os textos. Aí teve uma audiência pública na Câmara Municipal, esqueci no Setembro Amarelo, se eu não me engano, para falar sobre suicídio. Eu falei assim, Rafael, deputado, eu posso falar e tal, dar um depoimento? Eu falei, não, claro, mas que depoimento, Tiaguinho? O cara sempre 10, aí ele falou assim, olha gente, é o seguinte, isso só para ensino médio, ali aquela galera escolar. É o seguinte, vocês me conhecem assim, assim, assado, só que há 2 meses atrás eu tentei suicídio, ninguém sabia. Tentei o suicídio. É algo tão ruim que vem te machucando por dentro, assim, chega a ser algo espiritual. O seu coração vai ficando meio apertado, você não consegue falar com ninguém, você não consegue ver ninguém, você não quer sair do seu quarto. E aí ele é farmacêutico, bioquímico, ele é o bicho da goiaba lá. E aí ele falou assim, cara, eu fui e tomei um monte de remédio que eu sabia que ia baixar os meus batimentos até chegar a 0 e começou contando lá. E aí eu deitei na minha cama e falei assim, eu vou deitar aqui, eu vou morrer dormindo, vou amanhecer morto. Rafael, minha mãe nunca fez isso comigo. O que ela fez? Ela bateu no meu quarto e falou assim, filho, dorme com Deus, tá? A mamãe já tá indo dormir. Rafael, aquilo me deu uma aflição. Eu fui lá pra fora em silêncio, peguei a mangueira, enfiei, fui tentando fazer uma lavagem, aquela coisa toda. Saí atrás de aquele barulho com medo de acordar o pessoal. Comprei uns 3 litros, aquelas garrafões de água assim, comecei a jogar pra dentro, vomitava só água. Beleza, depois de muito tempo eu deitei na cama e quem disse que eu conseguia dormir? Eu falei assim, pronto, e se tiver alguma coisa ainda? E ele começou a contar isso. Ele falando pro pessoal, assim, gente, é algo muito grave, é muito sério. E é uma doença silenciosa. Quem está sentindo isso tem uma dificuldade muito grande de contar para as pessoas que está passando. E aí a responsabilidade dos amigos de chegar e falar assim, pô, Maró, acho que ela não está bem não. Ela sempre foi muito feliz, muito alegre. O que está acontecendo? E aí a gente não fala, ô Marosca, tá tudo bem? Pô, o que está acontecendo com você? Precisa de alguma coisa, tal, não sei o quê? Pô, eu vi que você mudou. Senta aqui, quero só te ouvir. E quando a gente pensa que isso, né? Que a gente tem esses altos índices, daquilo que a gente tem de notificado, de diagnosticado. Sim. Agora sim, são as doenças onde a gente mais tem dificuldade em se fechar diagnóstico. Então eu costumo dizer, como a Leixe, que é só a pontinha do iceberg. O problema, ele é muito maior do que se vê, por esses fatores citados, pela falta de diagnóstico, por profissionais que consigam lidar com isso, que tenham, né, que sejam capacitados para isso, para conseguir ver um transtorno, uma síndrome, qualquer coisa, né, que consiga diferenciar algo do emocional, porque tudo se torna assim, a mente adoece, a gente adoece literalmente, então vira fisiológico, vira físico mesmo, a gente somatiza e adoece, e aí a gente desenvolve outras doenças que foram, né, o gatilho foi esse, mas a gente desenvolve gastrite, a gente desenvolve várias outras doenças mesmo, físicas, né, diabetes, de um monte de coisa, por hipertensão, por algo emocional. E aí a gente começa a tratar aqui, mas a gente não tratou a causa. E a causa é o quê? A mente. Mas a mente não é a Marocha que vai falar assim, ai, controla a sua mente, Marocha. Ana, controla a sua mente. Não é, a gente não tem esse controle. E, gente, vocês estão nos assistindo, pelo amor de Deus, procurem psiquiatras, procurem médicos e profissionais especializados, especialistas na área, tá ok? Fica a dica. Senão daqui a pouco vamos fazer um grupo no WhatsApp também, ó, todos os pesos. Eu tenho um grupo no WhatsApp, a minha irmã, Fernanda, desculpa estar contando isso para as pessoas, tá? E a Soline, que é uma cunhada dela, que chama Terapia Online. Então, quando a gente tá meio pé da vida com alguma coisa, a gente fala assim, meninas, preciso conversar. Aí já começa a jogar as coisas no grupo. Assim, só o fato de você expor alguma indignação sua, alguma coisa que te estressou, já dá aquele livro, você já não tá com ele guardado. Olha que ideia, gente. Já não tá, olha, como a Ana disse, já não tá se tornando aquele problema psicossomático, que é uma coisa que você tá pensando e acaba virando um problema fisiológico. Então, só assim, eu passei raiva dividir, hoje, né? Queria socar a cara de fulano. Né? Só isso já deixa a gente mais aliviada. Se quiser adicionar a gente, eu e o Rafa, por uma semana só, depois você não remove. Vou adicionar. Na verdade, você sabe o que eu falo pra todo mundo. Assim, gente, eu entendo todo mundo que não me entende. Porque eu sento aqui, eu fico aqui, ó. Fala, o que aconteceu? Quer compartilhar alguma coisa? Aí quero, aí fica. Olha, eu namorei uma menina por uns 4 anos.
O primeiro dia que eu conversei com ela, que eu a conheci, eu falei assim, pô, vamos tomar um cafezinho ali? Vamos. Eu sentei aqui e ela aí do lado, tomando um café. Aí eu falei assim, e aí, quem é você? Nossa. Eu te juro por tudo que é mais sagrado. Ela ficou, eu acho que quase 1h40 só falando. Eu só que, Mas também você fez uma pergunta muito não, curiosa, e eu né? adoro tanto ouvir as pessoas, por isso que eu falo, eu entendo todo mundo. Todo mundo que. Aí de vez em quando, aí eu, no rolê ele falou assim, então aquela. Aí a pessoa. E eu só que. Ah, então, mas. Aí a pessoa continua. Aí no final eu falei, não, mas o que era? Eu não sei se não deixa. Nem lembro mais. Não, mas eu gosto muito de ouvir. Não, Rafael, Primeiro que eu sou muito curioso. Segue no Instagram, a gente precisa ser amigo. Gente, qual que é o seu Instagram? Fica a dica. Ó, se vocês estão assistindo isso, vocês querem fazer qualquer tipo de pergunta pra ela, deixa pra gente o seu fazer. arroba. Tá? Meu arroba é Maróstica. Eu sei que meu nome é difícil, mas se alguém me chamar de Natália, eu não vou responder, tá? É arroba Maróstica, _. É Maróstica? É Maróstica. O nome dela é Natália Maróstica, mas ela gosta de ser chamada de Maróstica. Me pergunta por quê. Por quê? Quando o seu bate Você aqui. perguntou? Desculpa, Caio. Por quê? Por quê? Quantas Natálias você conhece? Um monte. Quantas Marósticas você conhece? Então, eu acho que eu conheço duas, porque uma é você e a outra. Não, ele enfim, agora você conta pras pessoas. Você Ele tá virou pra stalkeando a pessoa errada. Não. Ah, você seguiu outra pessoa? Não, eu cheguei e falei assim, cara, que bacana, Você vende roupa. você tem uma loja de roupa, né? Aí ela falou assim, não, eu não vendo nada, porra, a Ana me mandou aqui, eu tava lá dando uma olhada e tal. Tanto é que eu fiz umas 20 perguntas aqui com base no que eu vi. No Instagram. E gente, não era tadinho, Falei pra todo Ele mundo. veio preparadíssimo. Vamos entrevistar essa outra aí, vamos procurar. Pergunta Não, das e tem roupas, umas então. roupas legais Vê se lá. ela faz roupa pra cachorro, às vezes dá pra dar uma junção. Ah, aí. eu acho que ele veio preparado pra outra entrevista, eu não sabia disso, ele não tinha me falado. Meu Deus do céu, Rafa, Ó, você tá muito Natália serviço. Maróstica Boutique. Ó, Natália. Deixa eu ver. Mas é aí que tá, eu já nem conto pras pessoas que meu nome é Natália. Olha lá, e tem uns negócios Natália legais Maróstica lá. Boutique. Eu já não, Será que eu ela não tá conto. usando Eu não, fake? não, eu tenho três charás. Eu tenho uma no Paraná e uma em São Paulo. E a outra eu não lembro onde que ela é, mas eu tenho. Deixa eu três. te contar. Tô lá perdido e tal. E aí eu fui jogar o meu nome na internet para pegar algumas reportagens. Tinha uma reportagem Ai, antiga socorro. que eu escrevi há muitos anos atrás. Aí eu joguei lá meu nome completo. Caraca, descobri duas pessoas com o mesmo nome que o meu. Um em São Paulo respondendo um monte de bronca e outro é um traficante no Rio de Janeiro que foi preso pelo BOP, bicho da goiaba, Não tem nada levezinho. Eu falei assim, gente do céu, olha aí, se eu for pra lá dar uns perdidos, olha eu indo preso. Meu De Eu Deus. nunca bobeira. tive curiosidade em procurar, gente, mas é porque acho que a Ana Thaís também não é muito comum, né? Ana tem um monte, Thaís tem um monte. Eu tô mas numa a Ana dúvida Thaís- danada, porque meu nome é Rafael Domingos. Aí eu joguei lá e apareceu assim, o nome do Luan Santana. Caio, não sei se é verdade isso. Tá lá, Luan Rafael Domingos Santana. Eu falei assim, uai. Olha, quer ser charado Luan agora, Caio. Pesquisa aí, vê se é verdade. Eu era Luanete, eu confirmo essa. Não faz isso comigo. Eu era 14 anos, pelo amor de Deus. Verdade. Lógico, eu Só tenho... falta você acha que eu falar tenho que gosta só de um pagode. passado? A eu primeira respondo música que eu 67. tirei no violão foi Luan também. Você acha que eu só tenho um passado obscuro? Vixe, Gente, não vai tem piorando. podcast pra contar o suficiente da minha vida. E vai piorando. Daqui pra frente é só pra trás. Só pra agora. trás. Ah, eu acho que eu tô super me identificando com ela, gente. Será que ela vai ficar como eu, assim, quando chegar nos 37? Não, eu já, mas mesmo que não era pra ser, vai ser, porque eu me espelho muito na Ana. Não, e a gente, calma aí, a gente não e a gente deixa eu segurar o ego dela, senão vai sair voando. Mas ela sabe, eu nunca escondi isso dela. Não, eu só não prestei atenção no seu arroba. Agora correto pra todo mundo. Arroba Maróstica _Vete. _Vete. Você tá atendendo onde hoje? Eu atendo na Pet Barber e eu venho criando uma sociedade com a Sem Pet, com a Bruna Saad. Esses dois. Um com algumas coisas mais especializadas para a parte de anestesia e onco, que são as minhas especialidades, né? Que eu venho estudando. E a parte de clínica cirúrgica eu venho fazendo na Pet Barber. Que como que legal. a gente vai ligando. Já mando um beijão pra eles. São todos meus clientes, os dois são meus clientes, né? Jordi, vamos Os parar dois de brigar com a pets. sua funcionária, por favor. Obrigada. Ah, Um fica abraço. aí puxando de orelha aqui. Vai, depois quando você chegar lá, passa no RH, por favor. A Faz gente isso tá não. brincando assim, mas essa interação, ela é muito importante, porque a gente atende Campo Grande inteiro, estado inteiro, mas a gente não se identifica com todo mundo, apesar de sermos todos colegas, né? Sim. Então, tem alguns clientes que a gente passa a desenvolver uma relação mais próxima de identificação.
Então, às vezes eu olho e falo, gente, eu já fui assim, né? Eu já fui desse jeito, eu já tive essa cobrança da sociedade minha. Então eu falo assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Não estava tudo bem, mas hoje tá tudo bem. Guarda, você viu? Diga, gente, eu virei a tia, você não vê? Eu recebo no meu Instagram, tia, Nossa tia. Senhora. Eu virei a tia, mas assim, hoje eu já tenho uma facilidade, é claro. Com 20 eu não ia ter maturidade dos 30, nem quase 40, mas, né, faz parte. Mas hoje eu já consigo lidar muito bem com isso, com as minhas limitações. E é verdade, esses dias atrás, você disse tudo agora, maturidade. Esses dias atrás eu vi um post falando assim, você gostaria de ter 5 milhões ou a maturidade que você tem hoje aos 15? E, rapaz, eu não pensava duas vezes com a maturidade, já pensou? Ia poupar a gente de muita coisa, mas eu também acho que a gente não seríamos quem somos hoje, né? Então, assim, eu já fui a Ana intempestiva, imediatista, compulsiva, e hoje, assim, tudo isso foi me moldando. As perdas são necessárias, né? A gente lidar com as perdas, aprender a lidar com as perdas, pra a gente ser quem é hoje. O processo é constante. Nunca a gente vai chegar, pelo menos eu acho que se a gente chegar nesse ponto, tem que trocar porque tá com defeito. Se você chegar no ponto e falar assim, agora eu tô top. Não, o processo é constante, diário, todos os dias eu tento me melhorar pra melhorar as minhas relações. E isso vai acontecendo. Então eu olho pra trás assim e vejo com muita tranquilidade tudo que aconteceu hoje. Naquele momento, não, né? Naquele momento a gente vive meu apelido, até hoje pra muita gente, é Ana Catrina. E eu fiquei pensando assim, eu nem queria ser furacão, né? Porque o furacão, ele é destruição, né? Eu não queria ser conhecida. Que meu pai falava, brisa leve, você tem que ser brisa leve. E aí ele tem uma filha que é Brisa Leve, que é a minha irmã, e eu era a Ana Catrina. Então, até hoje eu sou conhecida como Ana Catrina. E tá bom, depois você vê que você não é mais a Ana Catrina, né? Que passou. Mas realmente eu tenho que agradecer, porque assim, eu me acho muito nova pra estar onde eu tô hoje. Eu sou bastante grata por conta disso. Eu não vou falar assim, eu sou grata por ter passado por tudo que eu passei, porque, cara, eu fico imaginando minha família, meus amigos, assim, tendo que saber a situação tão drástica o ponto que eu tive que chegar pra estar onde eu tô. Mas ao mesmo tempo eu penso, será que eu ia ter a maturidade emocional que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por isso? Não que eu queria que tivesse sido tão barra pesada. Teve alguma dificuldade em procurar o trabalho, alguma coisa do tipo? Teve muita crítica profissional ou não? Olha, eu não tenho do que reclamar. Porque, de verdade, quando eu tava de licença, esse emprego que eu tô hoje me mandou mensagem. Falou, a gente tá sabendo que você tá afastado e tudo mais. A esposa do meu chefe que me mandou. Falou, mas quando você voltasse pra Campo Grande, a gente queria conversar com você. A Bruna, a mesma coisa. A Bruna, como ela passou por situações muito semelhantes com a minha, ela até mandou. Ela falou assim, amor, acho que eu queria que quando você voltasse pra Campo Grande, a gente trocasse uma ideia e tudo mais. A gente tem ideias muito semelhantes, muito parecidas, pra construir uma clínica junto, pra fazer uma coisa, assim, que seja bem legal e que seja bastante empática com os animais, porque não é só para ganhar dinheiro, é para você ter segurança de tratar o seu animal. Então, como a gente tem essa visão, a gente não só compartilha as mesmas ideias profissionais, como as mesmas ideias pessoais. Então, assim, eu me considero madura pela idade que eu tenho e isso me ajuda muito no trabalho, porque eu sou bem articulada, eu consigo conversar bastante. Tem gente que é muito, não quer? Então vaza. Eu não, sem certeza, você não quer? Vamos ver, vamos conversar. Talvez a gente consiga chegar num meio termo, numa situação onde fique bom para as duas pessoas. E não é todo mundo que tem isso, não é todo mundo que consegue ter articulação para conversar com as pessoas, para lidar com pessoas, porque eu acho que a parte mais difícil do trabalho, eu até brincava com isso quando eu me formei, eu falei assim, eu fiz veterinário porque eu não gosto de gente. Cara, veterinário que não gosta de gente não trabalha. Porque a parte mais importante do trabalho... E esse é o pensamento da grande maioria, né? Dos médicos veterinários. Assim, eu não quero lidar com gente. Eu gosto mais de bicho que de gente. E aí a gente se estrepa, né? Olha eu aí, agora ele achou. Ai, que susto, achei que era outra loja de roupa. Eu falei, não é possível. Não é possível. Essa aqui é você? Essa sou eu. Deixa eu ver. Só não a parte onde tem os bichos. Olha. Mas aí o resto sou eu. Eita. Eu disfarço bem com o filtro, Rafa. Não precisa me olhar com essa diferença toda. Aquela comparação que tu faz, assim, mas é porque o filtro dá uma boa disfarçada. Todo mundo que coloca no Instagram assim lindo, coloca o filtro. O outro coloca perfeito, eu falo botox. Não, meu botox esse ano, meu botox
profissional que sai, né? O dentista sabe disso. Olha aí, ó. Mas é Gente, vai isso, ver. cara. Tá vendo? Você tem que ter bom condicionamento pra fazer relações interpessoais. Porque nenhum bicho vai sozinho no seu consultório. O Sempre veterinário é um ele tem tutor. que aprender a ser comercial. A gente precisa aprender a ser comercial e ter um lado comercial. E quando a gente fica só na clínica, talvez seja difícil ter esse entendimento. Mas quando a gente consegue ser um clínico comercial, que sabe conversar, que sabe ponderar, que sabe articular, que sabe ponderar, a gente se torna um profissional mais completo. E hoje o profissional que não é completo, ele Verdade. fica defasado e ele sai do mercado. O veterinário que é só clínico, ou que é só comercial. Então, assim, essa junção é muito importante. Uma boa pauta para um próximo programa, a gente falar sobre o empreendedorismo que tem agora aqui. É você saber vender, você saber clinicar, é você saber... quanto mais Multifacetas. completo... E esse eu acho que é um Multifacetas. dos grandes problemas que eu vejo nas graduações, é que você aprende a trabalhar, você aprende a ser funcionário, você não aprende a ser gestor, você não aprende a ser dono. Sim. Você sai de lá com a cabeça de trabalhar em algum pet shop. Muito tempo depois você acaba, não, opa, calma aí. Ou se você se aventura a montar alguma coisa, você quebra. Foi meu caso. Meus credores, mentira, hoje eu não tô devendo. Brincadeira, hoje tá Vai, tudo Banco do certo. Brasil, vai, Bradesco. Tá tudo certo. Mas quando a gente se aventura, eu com 24 anos falei, não, vou ter uma clínica. E aí você sai da faculdade sem noção nenhuma do que é isso e é fadada a dar errado. É muito difícil dar certo. Então foi que eu falei, a gente precisa, às vezes precisa dar muito errado. Eu também não queria. Eu preferia que fosse pelo amor. Quando eu pergunto pro Vinícius, pelo amor ou pela dor? Mas a dor e as perdas e o fracasso, ele te molda e ele te modifica a duras penas, né? Porque eu também acho que não precisava ter acontecido tudo que aconteceu, né? Mas foi necessário. Eu, pelo menos, que acredito em propósitos, né? Em vontade divina, eu acredito que foi necessário. Existe um tempo determinado para todas as coisas Na Bíblia está nesse escrito. plano terrestre. Doutora, gostei muito de te ouvir, de te conhecer, bater esse papo. Tem como a gente ficar a tarde com A você. gente vai ser muito amigo, calma. Ó, Ai, não vem não, hein? Não vem que não ó, tem. é aquela que tem ciúme Não dos vem pra amigos. não, né? Eu gosto de ter círculo de amizade restritos, mas eu abro uma exceção pra você. Eita! Já fiquei enciumada vendo ela falar da coluna, já não entendi. Deu 3 tipos de Entendi. medo e arrepiou agora. Ô Marochka, doutora, se você quiser deixar um recadinho para quem te segue, para as pessoas que estão nos assistindo agora, o microfone tá liberado. Então é lá que eu olho, né? Isso, olha lá, Tá. sorrisinho. Ó. Mãe, beijo. É o seguinte, primeiro eu gostaria que meus tutores estivessem cientes que vocês fizeram grande parte da situação de recuperação minha. Então todas as mensagens foram muito necessárias e muito bem-vindas. Eu fiquei muito feliz. Foi o que mais me motivou a voltar. E comece a ter mais empatia pelo próximo. Você nunca sabe o que o outro está passando. Às vezes a pessoa não te deu um bom dia, mas não é porque ela não gosta de você. Às vezes ela tá num dia que tá um inferno. Às vezes tá cheio de problema. E assim, nem tudo é sobre você. Entendeu? Às vezes as pessoas estão com problema com elas. Então, empatia, saber ter feeling para lidar com as pessoas, saber conversar e saber ouvir, principalmente, é muito importante. E é isso aí. Muito obrigado. Show lindo, fantástico. Eu doutora achei Ana. também, não quero mandar recado nenhum que eu tô emotiva. Vai ser péssimo, vai virar um Não, brincadeira, eu acho que é isso, né? Eu mando um beijo também para todos os meus tutores, eu ainda tendo, né, a Marochka sabe disso, alguns na clínica, que são tutores que passaram a ser, assim, pessoas muito queridas para mim, sou muito grata à minha profissão, a quem me acompanha nesses 15 anos. Eu acho que a empatia é algo que a gente, todo podcast, seja qual for o tema, antes de eu entrar, a gente volta nessa palavra. Então eu acho que o negócio não é o tema, né? É a empatia mesmo. Então sejamos mais empáticos, solidários. Todo mundo trava uma batalha interna, até aqueles que aparentam não estar lutando contra nada. A gente está lutando sempre contra alguma coisa. Eu mesma falo, eu sou o meu maior inimigo. Então a minha luta é sempre com as minhas emoções. Eu não tenho problema com ninguém, gente. Se você tem comigo, pare. O único problema que eu tenho é comigo mesma de gerenciar isso. Então é isso, acho que tá tudo certo. Se tratem, se mediquem, procurem formas de lidar com isso, né? Um hobby. Eu lembro que meu psiquiatra falava, você tem que ter um hobby. Eu falava, o meu é só bebida, eu só gosto de cerveja, eu não faço nada. Eu não gosto de atividade física. Então, assim, procure alguma coisa que te dê prazer, né? Bons amigos e... Enfim,
tá tudo bem não estar tudo bem sempre, né? Verdade. Gente, muito obrigado, vocês ficaram com a gente até agora, tá ok? Se você gostou desse programa, não deixe de nos seguir também nas mídias sociais, @oestadoonlinems e no nosso Instagram, @petnewsbr, tá ok? Até mais, muito obrigado e até o próximo programa. Beijo, tchau, tchau. Tchau.